Olá, tudo bem com você? Como você está? Vamos aqui a um propósito de oração de hoje. Estamos no mês da libertação e hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023 e nós estamos aqui firmes no propósito. E hoje, como é quarta-feira, é dia de nós orarmos pela família, então tem uma palavra aqui que vai vir de encontro com aquilo que nós precisamos e necessitamos entender em relação à nossa família. E a palavra está aqui na carta de 1 Timóteo, no capítulo 5, o versículo é o 8, que diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, meus amados, é claro que é natural e nós devemos orar pela salvação do mundo. Todos devem orar, evangelizar de alguma maneira, né? Seja no boca a boca, seja através dos meios remotos, mas sempre evangelizar as pessoas para que elas aceitem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e sejam salvos. Mas nós não podemos esquecer dos da casa, dos da família, porque às vezes é um empenho muito grande de falar de Cristo, de dar o seu testemunho, para as pessoas fora de casa, para amigos, conhecidos, estranhos, né? Se dedica a vida para pregar o evangelho para estranhos e isso se faz necessário, né? Isso se faz necessário, que é importante que todos venham ouvir a palavra de Deus, que todos tenham a possibilidade de ouvir falar de Jesus e de se salvarem. Mas aqui fala que Paulo está falando para Timóteo para ele ter cuidado. Porque se ele esquecer da família, ele vai ser como um infiel que negou a própria fé. Que como nós vamos ter uma fé saudável, nós vamos crer e entender aquilo que é bom e não vamos passar isso para a nossa família. A nossa família são as pessoas mais próximas a nós. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos. E não tem ninguém tão próximo de nós quanto a nossa família. Ainda que você diga, pastora, mas eu não me dou bem com a minha família, eles não são próximos de mim. Né? A gente vive em distância, mas nós não estamos falando de distância física, nem em relação a sentimentos. Né? Às vezes a pessoa se afasta por questão de sentimentos, mas são a nossa família. E nós devemos pregar o evangelho para eles, porque isso nós estaríamos negando a nossa própria fé. Temos que fazer a boa obra dentro da nossa casa e começar por dentro da nossa casa. E aí nós vamos nos espalhando até onde assim Deus o quiser que a gente venha falar de Jesus. Porque olha que bonito, né? Noé no tempo dele, ele apregoava, né? Ele pregava o evangelho, falava sobre a salvação para as pessoas se arrependerem e ninguém à volta dele se arrependeu. O mundo, né, estava corrompido e não aceitou a palavra do arrependimento, a palavra da salvação. Mas Noé, ele fez uma obra muito linda, né? Ele foi um pregoeiro muito lindo, porque ele conseguiu salvar toda a família dele. Ele salvou a esposa, ele salvou os filhos e salvou as noras. E aí ali, né, começou uma geração de pessoas que criam no Senhor. Então, às vezes, uma preocupação de querer alcançar o mundo. Aí como eu faço para evangelizar o mundo? Tem muitas maneiras para a gente ajudar também a evangelizar o mundo. Mas que tal a gente começar pelo nosso mundo? Começar por dentro do nosso lar. Começar pela nossa família, aqueles que estão à nossa volta, né? Pais, tios, primos e vai por aí afora. Porque se a gente não se interessasse por eles, a gente seria infiel diante de Deus. Então, por mais que você esteja evangelizando e pregando o evangelho a todas as pessoas, tenha cuidado com os da casa, que aqui diz, né, principalmente da sua família, porque se a gente, né, porque senão a gente vai ser pior do que o infiel, a gente vai ter negado a sua fé. Não negue o bem maior do que você tem pela sua família. Não faça isso por ressentimentos ou por sentimentos ou por contrariedade. Ainda você até acredito que pensou, pastora, mas Jesus também falou que o profeta dentro da sua casa não tem honra. Mas o Senhor disse que se nós nos colocarmos debaixo da potente mão dele, ao seu tempo ele nos exaltará. Se você continuar sendo fiel, como ele tem te pedido, e continuar pregando o evangelho dentro do seu lar, mas o evangelho do amor, né? O evangelho do amor.
Não o evangelho, né, sei lá como é que eu posso explicar, aquele evangelho da dureza, né, aquele evangelho do você tem que fazer, você tem que fazer. Não, prega o evangelho do amor, o evangelho que te salvou, o evangelho que nos salvou. Se a gente continuar pregando, no tempo certo Deus vai nos honrar. Não busque honras humanas. Não fique pregando para as pessoas ou orando pela salvação da sua família para que eles venham se colocar aos teus pés e te agradecer. Mas faça isso porque a maior graça nós recebemos da parte de Deus. Não se preocupe se as pessoas vão voltar para te agradecer ou não porque você pregou o evangelho para elas. O importante é que você pregue e que elas se salvem. Aí elas têm a oportunidade de escolher a igreja que elas querem ir, né? Você não precisa obrigá-las a nada. O importante mesmo é que sejam salvas. E tenho certeza que haverá um galardão para você, porque sempre há um galardão para aqueles que fazem a obra e fazem a vontade do Senhor. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui na Tua presença, ainda que remotamente. Nós pedimos, Pai querido e amado, para que seja o Senhor concedendo, meu amado Deus, e não permitindo que o espírito da infidelidade habite nos lares, meu Deus. Impedindo as pessoas de pregar o evangelho para as pessoas que estão mais próximas a ela, meu Deus. Esquecendo-se da família e saindo por aí mundo afora, meu amado Deus, pregando o evangelho a toda criatura. Claro que isso está certo, porque não devemos fazer acepção de pessoas. Mas o Senhor diz que nós devemos amar. Aquele que ama, cuida. Nós devemos amar ao nosso próximo. O Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Pai, que cada pessoa venha ter amor e compaixão pela sua própria família e venha orar, e venha buscar, e venha pregar, Pai querido, para que haja salvação dos lares. Meu Deus, eu peço, Pai, para o Senhor continuamente, que haja pelo menos uma salva, Pai querido, em cada lar, para que assim possa ser pregado o Teu Evangelho a toda criatura. E na certeza que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos, já Te louvamos e Te agradecemos, na certeza da vitória, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus, não permita que o espírito da infidelidade toque no seu coração. Seja fiel a Deus. Não tenha ressentimentos, não fique buscando louvores humanos, mas faça por compaixão. Não é bom, né, a gente saber que as pessoas que a gente ama vão se perder pela eternidade. Então busque o seu bem, cuide da sua salvação e cuide da salvação da sua família. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.